Bom, hoje estamos em 2096 no Brooklyn, em Nova York, onde o mundo como conhecíamos mudou completamente. Não há uma única folha verde em lugar algum, e isso teve um impacto devastador na atmosfera da Terra, pois os níveis de oxigênio caíram tanto que nosso planeta mal é mais habitável. As cidades se tornaram desertos e só restaram algumas pessoas ao redor do mundo, e os humanos que ainda conseguiam sobreviver nesse clima usavam máscaras conectadas a tanques de oxigênio. E logo de início, vemos o engenheiro mecânico Darius. Ele saiu do bunker da família para limpar os painéis solares, que são a principal fonte de energia deles. E enquanto isso, o pai dele também saiu. Ele foi visitar uma livraria ali por perto, na esperança de conseguir algum material de leitura novo para a neta. O velho está andando tranquilamente no segundo andar, quando de repente pisa em uma madeira podre e cai, ficando pendurado de cabeça para baixo, o que danifica o cilindro de oxigênio dele, fazendo ele começar a se sufocar imediatamente. Mas por sorte, perto dali, Darius ouve os gritos de socorro pelo intercomunicador e corre até a livraria. Ele tenta desesperadamente soltar o pai do buraco, mas a perna do velho está muito presa. Darius então sobe as escadas e finalmente consegue libertar o pai, mas acaba sendo tarde demais, pois o velho tinha falecido por causa da falta crítica de oxigênio. Depois de umas horas, Darius, devastado, volta para o bunker, onde conta a triste notícia para sua esposa Maya e a filha Zora. Isso atinge todos de forma intensa, especialmente a jovem Zora, que amava muito o avô. Também conseguimos ter uma ideia de como é a vida da família nesse tempo apocalíptico. Graças ao conhecimento em engenharia de Darius e à experiência de Maya com a agricultura, o bunker tem oxigênio suficiente e plantas para manter uma vida razoavelmente confortável. Darius então anuncia que quer enterrar o pai ao lado da mãe, cuja sepultura fica a cerca de 8 quilômetros de distância. No entanto, Zora é contra a ideia por motivos óbvios, pois os riscos envolvidos na jornada é alto, mas Darius destaca que estará seguro, já que não vê ninguém há 3 anos. Bom, já à noite, depois de todos dormirem, Darius faz a manutenção de rotina na máquina que monitora toda a estrutura de vida dentro do bunker e acaba descobrindo que o oxigênio restante vai durar apenas mais 2 meses. O computador até pisca um aviso dizendo que o sistema de purificação do ar está comprometido, deixando Darius com uma escolha difícil de se fazer. Na manhã seguinte, ele se despede de Zora e lhe entrega o livro que o avô dela tinha pegado para ela antes de morrer. Depois, ela assiste ao pai saindo com o corpo pela câmera de segurança. Com o passar dos dias, Zora usa o rádio para tentar falar com Darius, mas infelizmente ele nunca responde e logo se passam 5 meses sem nenhuma notícia dele. Nessa parte, descobrimos que ele previu a falta de oxigênio muito antes de realmente acontecer e que ninguém acreditava nele, e que foi esperto o bastante para construir um bunker logo antes da catástrofe acontecer. Bom, após esses 5 meses, Maya e Zora fazem o possível para tentar sobreviver. Elas sempre saem juntas do bunker regularmente e cuidam da manutenção dos vários sistemas de auxílio à vida do bunker, e sempre se certificam de levar uma arma quando saem. Mas Zora, sendo adolescente, às vezes acaba se distraindo procurando roupas novas. Felizmente, o bunker tem uma porta de aço bem grossa e uma fechadura com senha, garantindo a segurança delas por enquanto. No cotidiano, elas fazem companhia uma à outra o máximo que conseguem, mas em momentos de silêncio, a ausência de Darius é bem óbvia, o que faz Zora nunca desistir e continua mandando mensagens pelo rádio, falando sobre as memórias da família de antes do apocalipse. Maya, por sua vez, sai para plantar sementes, esperando que um dia algo brote. Ela também faz erros falsos para testes no computador, para ensinar Zora a consertar qualquer problema que elas possam encontrar. Às vezes, a adolescente expressa o desejo de sair e procurar o pai, mas a Maya lembra das tentativas frustradas anteriores e proíbe ela de sair, e isso acaba causando discussões entre elas. Em uma tarde, a dupla tá lá fora terminando uma manutenção do bunker, quando de repente vêm 2 pessoas se aproximando com um carrinho de compras. A mãe e a filha imediatamente correm para se esconder atrás de um carro velho e observam enquanto os estranhos tentam entrar no bunker, mas não conseguem. Maya e Zora acham suspeito que os estranhos soubessem exatamente qual porta tentar abrir.
E nesse momento, uma das estranhas, chamada Tess, ouve um barulho e cautelosamente olha ao redor com sua arma, enquanto seu parceiro Lucas, por outro lado, sobe no telhado para procurar outras entradas. Tess então se aproxima do carro com cuidado, mas não encontra de onde o barulho veio. De repente, ela ouve Lucas tentando avisar ela de algo pelo rádio, mas já é tarde, pois Maya e Zora derrubam ela no chão e correm para dentro do bunker. Elas fecham a porta rapidinho antes que os estranhos consigam seguir elas, e Maya então entra na comunicação de segurança do bunker e exige uma explicação. E na conversa, Tess jura que não querem fazer mal e revela que ela e Lucas vivem em um abrigo antibomba nos arredores da Filadélfia com mais 25 pessoas e o sistema de filtragem de ar deles começou a falhar. Então eles viajaram por 3 dias para encontrar Darius. A Tess diz que é física e que trabalhou com Darius na universidade, mas agora ela só quer dar uma olhada no sistema que ele criou para poder copiá-lo e salvar seu pessoal. Tess até conhece os nomes de Zora e da Maya, mas elas ainda não confiam em Tess, pois Darius nunca falou delas. Zora então desliga o microfone e começa a discutir com a mãe sobre como proceder. A adolescente não quer que as pessoas no abrigo dela morram, mas Maya acha que o abrigo nem existe de verdade, e logo depois de muita discussão, Zora convence a mãe dela a ajudar, porque se Tess realmente consegue copiar a tecnologia do Darius, eles podem trazer grandes mudanças para o mundo. Maya então pede para os dois estranhos deixarem as armas na porta e esperarem de joelhos. Depois, ela sai com a arma apontada e amarra os dois. Em seguida, Maya verifica se eles têm armas escondidas antes de levar a Tess para dentro, mas justo quando elas estão prestes a entrar, um terceiro estranho chamado Micah aparece do nada e manda eles pararem. Maya imediatamente começa a atirar, enquanto Zora também sai e começa a atirar no Micah, e mesmo ferido, avança e derruba a adolescente dentro do bunker. Maya aproveita a oportunidade para correr para dentro e fechar a porta, deixando a Tess e o Lucas do lado de fora. Uma vez dentro, mãe e filha amarram o Micah, e Maya então usa o comunicador para falar com a Tess, que explica que isso é só um mal-entendido, e acrescenta que Micah é o vigia dela. Então quando ele a viu amarrada e sendo levada, achou que estava em perigo, mas a Maya não acredita em nada do que ela diz e manda ela vazar. Tess fica furiosa com a resposta e muda o tom da conversa, anunciando que vai pegar a máquina custe o que custar. Armada com uma faca de bolso escondida, ela se solta e solta o Lucas também, antes de anunciar que vão furar a porta e entrar. Enquanto isso, Maya e Zora cuidam do ferimento do Micah, ainda discutindo se a história é real ou não. No entanto, a conversa delas é interrompida quando o alarme dispara de repente e o computador anuncia que o sistema foi comprometido. A mãe e a filha tentam olhar as câmeras de segurança, mas Tess acabou cobrindo tudo com fita adesiva. Ela também tá pegando a arma que o Micah deixou cair, enquanto o Lucas está usando uma furadeira para derrubar a porta do bunker. Nesse momento crítico, Zora tem uma ideia. Ela pega umas peças mecânicas, junta tudo e faz um dispositivo. Depois, ela coloca isso contra a porta e o ativa, mandando um pulso eletromagnético pela porta metálica, o que faz quebrar a furadeira do lado de fora. Tess fica furiosa e se recusa a desistir. Ela sobe no bunker e injeta dióxido de carbono, fazendo o nível de oxigênio cair drasticamente por dentro para forçar elas saírem. E enquanto o alarme toca, Zora e Maya correm para colocar as máscaras. E enquanto Maya sai para tentar resolver o problema do oxigênio, a adolescente fica vigiando Micah. Ele acaba falando de sua filha pequena e tenta convencer Zora de dar uma máscara de oxigênio. Ela fica com pena e decide compartilhar uma com ele, desde que ele responda suas perguntas. Micah jura que eles não mataram o Darius e que a Tess realmente conhecia eles antes do apocalipse. Bom, já do lado de fora, Lucas deveria esperar pela porta para atacar assim que saíssem, mas ele se distrai quando vê algo em uma garagem próxima e sai com Tess para lá, o que faz com que eles não consigam mais entrar, pois quando voltam, o bloqueio de emergência é acionado novamente por Maya, que fecha a porta. Nesse momento, vemos ela subindo no telhado, atirando, forçando eles a se esconderem para se proteger. Tess então cria um plano, na qual ela começa a atirar de volta enquanto Lucas corre em direção ao bunker.
E de volta ao interior, o ar vai lentamente ficando limpo de novo e eles conseguem tirar as máscaras. No entanto, Maika percebe que Zora está distraída e aproveita a chance para desatar as cordas. Enquanto isso, Tess sai do esconderijo com as mãos para cima, fingindo se render, fazendo com que Maya cometa o erro bobo de baixar a guarda. Lucas então salta em cima dela por trás e os dois começam a brigar. Na confusão, Maya fica presa em um duto de ar e fratura a perna. Dentro do bunker, Maika consegue se libertar e surpreende Zora com um ataque, e depois amarra, fazendo ela de refém. No entanto, Maika estava ferido e perdeu muito sangue, e antes que ele possa fazer algo, ele se sente tonto e cai no chão. Minutos depois, os dois estranhos falam pela câmera de segurança, enquanto mantém Maya como refém e ameaçam atirar nela se a adolescente não abrir a porta agora. Mas sem saber, o microfone de segurança ainda está mudo e Zora não consegue se explicar. Felizmente, ela percebe que o rádio do Maika está ali perto e consegue puxá-lo usando suas pernas. Zora então consegue estabelecer comunicação e contam tudo o que aconteceu no bunker. Enfurecida, Tess exige que a Maya abra a porta de fora, mas a garota revela que precisa de um crachá especial junto com um código para fazer isso, no qual ela fala que esqueceu o crachá dentro do bunker. Maya fala que tem outro um pouco longe de onde eles estão e comenta que tem um carro que está funcionando. Tess acaba concordando em sair com ela, enquanto Lucas fica no local esperando. Durante a viagem, Maya explica que eles estão indo encontrar Darius. Acontece é que depois que ele saiu para enterrar o pai, ele tinha deixado uma nota explicando que a máquina não conseguia mais manter o ar limpo para 3 pessoas, no entanto só com 2 pessoas morando lá teria mais tempo de vida para a Zora e a Maya descobrirem como cultivar as sementes das plantas e sobreviver. Isso significa que Darius realmente está morto e por isso não voltou para o bunker. Algumas horas depois, Maya encontra o corpo dele e tira um momento para lamentar antes de encontrar o que precisava. Agora, a dupla está pronta para voltar, mas justo nesse momento, o carro fica sem bateria e a Tess pede o crachá, apontando que a Maya mal consegue se mover com a perna quebrada e então não há como ela voltar a pé com uma lesão dessas. A Tess confessa que também teve uma filha e promete cuidar bem de Zora. Essas palavras finalmente convencem a Maya, que entrega o crachá sem mais discussões. Tess então começa a correr de volta e acaba encontrando uma bicicleta no meio da cidade. Logo, ela chega ao destino e entra no bunker com o Lucas antes que fiquem sem ar. Assim que entram, Zora quer saber onde está sua mãe, então Tess conta tudo o que aconteceu pra ela, inclusive o sacrifício do pai. No entanto, o Lucas não tá afim de conversa e ameaça a Tess pra ela começar a trabalhar logo na máquina. Pouco depois, Tess abre o painel da invenção de Darius e encontra um sistema muito avançado. Ela fica pensando naquilo por um tempo, mas acaba admitindo que não entende o suficiente para reproduzir uma cópia do sistema dele, e infelizmente, isso faz com que Lucas perda a paciência e acabe atirando em Tess na hora. Ele então vira a atenção para Zora e manda ela ensinar ele a usar o sistema. Enquanto isso, a Maya tá sentada no carro pensando na família e percebe que só tem 21% de oxigênio sobrando, concluindo que ninguém vai vir para ajudar antes de seu oxigênio esgotar. Tudo parece desolador, até que ela vê uma plantinha começando a brotar. Maya então decide arriscar e tira a máscara por um segundo, e para surpresa dela, o ar parece que tá ficando mais limpo, enchendo ela de uma nova esperança. De volta ao bunker, Lucas joga os corpos mortos para se livrar do cheiro. E Zora dá uma bronca nele por ficar aqui em vez de voltar para ajudar no abrigo dele, mas ele simplesmente não tá nem aí. E nesse momento, o alarme toca, avisando sobre um problema nos cabos. Lucas então solta a Zora para ela cuidar disso, mas só dá oxigênio suficiente por alguns minutos para ela não conseguir escapar. Pouco depois, ela chega no telhado e junta os cabos, só para descobrir que foi Maya quem bagunçou tudo. Depois de um reencontro caloroso com a mãe, Zora tenta voltar para dentro do bunker, mas Lucas não vai abrir a porta porque quer ver a adolescente sofrer, e Lucas não percebe que isso só dá tempo suficiente para a mãe e a filha bolarem um plano juntas. E momentos depois, o alarme do bunker toca de novo e o Lucas sai e vê Zora desmaiada no chão. Ele joga terra nela e começa a fazer uma reza, mas de repente é atacado por Maya. A adolescente então se levanta e as duas correm de volta pro bunker.
Lucas então reúne toda a energia que tem e a segue. Ele passa pela primeira porta e parte para cima delas para passar pela segunda, fazendo com que o ar ruim entre no abrigo. Ele então exige oxigênio enquanto ameaça as mulheres com a arma. No entanto, Zora aponta que se ele fizer isso, vai causar uma explosão. Lucas manda elas consertarem o problema, mas em vez disso, a Zora e a Maya saem e fecham as portas, deixando ele sozinho lá dentro. E agora que o Lucas está sozinho e o oxigênio está acabando devagar, ele percebe que vai sofrer uma morte lenta. Ele então atira com a arma e a explosão resultante o mata. Do lado de fora, Maya e a Zora conseguem sobreviver graças às máscaras de oxigênio e escaparam no carro que a Maya tinha carregado quando voltou para o bunker mais cedo. Depois, eles lembram da história da Tess sobre o abrigo e aceleram pela cidade para chegar a um local seguro. Mas infelizmente, as portas estão fechadas e elas desmaiam nas escadas. Depois de um bom tempo, Maya acorda e fica chocada ao ver que está limpa e descansada. Acontece é que as pessoas do abrigo ouviram a mãe e a filha se aproximando e as resgataram. E perto dali, a Zora está compartilhando o conhecimento sobre a máquina do pai com os técnicos do abrigo. No final do filme, a mãe e a filha então prometeram trabalhar juntas com o resto dos sobreviventes para plantar as novas sementes e trazer de volta a vegetação ao mundo. E você? Me conta aqui nos comentários o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!